Vamos aproveitar e convidar quem está nos acompanhando só para entrar em oestcursos.com. Então a pessoa pode apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela para investir nessa série documental que realmente está imperdível. Toda semana é lançado um episódio novo e nós aqui fazemos essa rodada de bate-papo para comentar um pouquinho a cada episódio que é disponibilizado em oestcursos.com. E o Fiuza, nesse quarto episódio, ele começa com uma frase que eu gostei muito, que a política costuma ser inimiga da meritocracia. Mas nesse caso parece que não foi bem assim, né, Marcos? Exatamente, né? Esse quarto episódio mostra como, então, Fernando Henrique, já chegando no Ministério da Fazenda, ele começa a montar a sua equipe. E ele, ao invés de seguir a cartilha que todos os outros ministros, né, anteriores seguiam, que era colocar sempre alguém do meio político, e naquele caso o mais indicado seria o José Serra, ele não fez isso. Ele foi buscar no meio acadêmico de pessoas com reconhecimento, né, tanto no mercado como na academia. Ele foi montar um time e esse episódio conta como que esse time ele vai ser montado, principalmente falando do Malan, do Pedro Malan e do Gustavo Franco, conta um pouco da história deles. E é engraçado quando eles chegam, né, no poder, o que eles assistem, o que eles veem, qual era a estrutura que eles tinham para trabalhar, para enfrentar todo um sistema que já era corrompido, né? E eu não vou dar spoiler, mas eles veem uma situação bem problemática. E no final do episódio, eu vou deixar isso para Guilherme Fiuza comentar, tem uma cena que é inacreditável, só assistindo realmente para você entender como que estava a situação política naquele momento ali. Mas eu vou deixar isso para o Fiuza, para ele falar do finalzinho do episódio 4. Boa, também quero saber do Fiuza por que Pedro Malan foi a escolha do FHC, mas antes, queria perguntar, Fiuza, que você disse que o Plano Real ele foi elaborado apesar do PSDB, que é o partido de Fernando Henrique Cardoso. Queria que você explicasse um pouquinho melhor isso, como é que você traça um paralelo com a política atual? Exato, Paula. A questão partidária, ela é muito complicada porque os partidos políticos são necessários, mas eles atrapalham mais do que ajudam na hora da implementação das políticas públicas. Essa é uma conclusão a que eu cheguei, né? O partido é necessário pela representação, mas, em geral, é um saco de gatos, e o que acaba acontecendo é que, na hora de você ter a escolha do bom senso, do pragmatismo, etc., a cultura partidária engole isso, porque o partido é o lugar também da verba pública. O partido também é o lugar de se cultivar, né, ali o Estado, como os partidos vivem, né, de verbas públicas, basta dizer isso, inclusive verbas públicas exageradas, inchadas, como a gente sabe, inclusive nos anos recentes foram mais inchadas ainda. Então o partido tem essa cultura, em certa medida, fisiológica. E isso não é um juízo que eu faço sobre o partido A, B ou C. Todos eles têm, de alguma maneira, essa cultura fisiológica, ou quase todos. Os que não têm essa cultura fisiológica, eles ficaram e ainda estão um pouquinho desgarrados aí da operação política em geral. Mas, como o Partido Novo, por exemplo, é uma iniciativa interessante, né? Tem que sair um pouquinho ali também de uma cartilha, um pouquinho fora da realidade e tentar transformar. Mas o fato é que sempre será, né, quem vive de política, né, sempre trará um pouco esse cacuete, né, da verba pública, de calcular as suas ações de acordo com que a política possa lidar de melhor pessoalmente. Infelizmente, isso é verdade. É claro que quem tem um enorme espírito público consegue ultrapassar isso. E no caso do PSDB, na época do Plano Real, há um paralelo muito claro com a história contemporânea, recente e atual. Que é o seguinte, a escolha do natural para conduzir o Plano Real seria do José Serra, como o Marcos Lins já mencionou. O José Serra é um político bastante preparado, um economista, que tem, inclusive, passagens
razoáveis, com boas realizações no Poder Executivo. Ou seja, um político capaz, que seria capaz, como economista, de tocar o Plano Real. A escolha não foi essa, porque o José Serra trazia justamente esse sotaque partidário, no caso desenvolvimentista, que é um nome meio pomposo para você investir mais ainda no Estado como gastador, como incentivador, investidor e etc. Né? Então, a escolha do Fernando Henrique Cardoso ali recaiu sobre o Pedro Malan, que era um nome desconhecido na política nacional, absolutamente desconhecido. Ele foi escolhido porque, como economista, vinha tendo um excelente trabalho na renegociação da dívida externa, que era um monstro também do tamanho da inflação e que a gente já falou um pouquinho nas outras lives, e a gente pode voltar a falar aqui. Mas veja que interessante, né? Essa escolha por parte do Fernando Henrique Cardoso em favor do Pedro Malan, que deu muito certo, né? A história já está consolidada nesse aspecto, a meu juízo, ela se parece bastante com a escolha feita pelo ex-presidente Bolsonaro em relação ao ministro Paulo Guedes, porque o ex-presidente Bolsonaro também era cercado politicamente dos chamados nacionalistas estatizantes. E no momento em que ele chega à presidência, ele escolhe o Paulo Guedes, que é praticamente a escola oposta àquela que o ex-presidente Bolsonaro sempre seguiu e sempre acreditou. A gente não sabe que mágica é essa, né? Tanto em relação ao Fernando Henrique quanto em relação ao Bolsonaro. De alguma maneira, a meu juízo, um certo pragmatismo, um certo bom senso iluminou essas decisões, e eu acho que eu posso dizer, Paula e Marcos, que foram duas decisões, tanto em relação ao Paulo Guedes quanto em relação ao Pedro Malan, que fizeram bem ao país, ou seja, elas fazem parte desse rol que nós estamos trazendo aqui do Brasil que dá certo.